Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal Ingresse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é exposição. Existem vários livros, vários filmes, vários artigos de revistas que tentam mostrar ou falar quem foi Steve Jobs. Genial ou genioso? Na verdade, o cara era as duas coisas. E a exposição Steve Jobs, o Visionário, em cartaz no Museu da Imagem e do Som daqui de São Paulo, tenta mostrar justamente isso. Concentrado ali no primeiro andar do Museu Paulistano, um dos mais populares da cidade de São Paulo, Steve Jobs, o Visionário, conta a história de Steve Jobs desde o início, desde quando ele era criança, ali numa linha do tempo, e também mostra várias curiosidades, como de quem ele era fã. Ele, por exemplo, gostava muito de música e entre seus artistas favoritos estavam o Bob Dylan e a Janis Joplin. Mostra também ali, conta também que ele teve várias ali viagens com a LSD nos anos 70. E também fala também assim, porque ele criou, né, porque ele resolveu dar o nome de Apple à empresa. Segundo, né, a exposição, ele estava andando, ele resolveu dar esse nome quando estava vivendo à base de uma dieta de frutas e também quando ele voltou de um pomar de maçãs. Além disso, segundo Steve Jobs, Apple estaria antes da palavra Atari na lista telefônica, lembrando que o Atari foi uma empresa de videogames criada ali nos anos 70. Fora isso, a exposição também conta ali como ele criou a Pixar. Ele é um dos fundadores da Pixar, responsável por animações digitais, como por exemplo Toy Story, que provocou uma revolução nas animações. Woody, the veteran. Draw! Oh, got me again! Buzz, the rookie. Have you been replaced? No one's getting replaced. Excuse me. E também a exposição tem ali exemplares de grandes revoluções provocadas pelo Steve Jobs, como o Macintosh, o iPad, o iPhone, ou seja, instrumentos que hoje em dia até que são banais, mas quando foram criadas, enfim, provocou uma revolução na tecnologia. E Steve Jobs, o visionário, também tem ali nessa exposição uma sala que está até escondida perto do que apresenta ali, com uma série de fotos do francês Jean Rigozzi, que foi um grande amigo do Steve Jobs e registrou vários momentos ali do Steve Jobs, assim, fora dos holofotes. Entre as fotos das quais eu mais gosto, tem uma foto do Steve Jobs usando um telefone público. Estranho, né? E também tem uma foto no qual ele aparece mostrando o dedo do meio num prédio da IBM, que no comecinho da sua carreira era grande concorrente, né, da Apple. Então vale muito a pena ver essa exposição. E como eu falei no comecinho do texto, né, desse vídeo, tem uma série de filmes, uma série de revistas. Assim que você entra no museu, na exposição do Steve Jobs, o Visionário no MIS, tem uma série de capas de revistas e reportagens mostrando, né, falando sobre o Steve Jobs, a revolução que ele estava provocando naquele período, e também tem uma série de filmes. Entre os melhores filmes sobre o Steve Jobs, eu recomendo o filme Steve Jobs, dirigido pelo Danny Boyle, o mesmo de Trainspotting, e esse filme é protagonizado pelo Michael Fassbender, que encarna a persona do Steve Jobs. E nesse filme a gente não conta ele de maneira didática, né, a vida do Steve Jobs, onde ele nasceu, quem foi ele, como ele foi na faculdade. Na verdade, mostra os bastidores de grandes momentos da Apple e vale muito a pena assistir, que dá pra ver ali um pouco dessa questão que o Steve Jobs era gênio e também genioso. Ladies and gentlemen, please welcome. Na próxima sexta-feira eu vou falar sobre um teatro aqui de São Paulo, o Galpão do Folias, que corre o risco de fechar, infelizmente. E é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale com seus amigos, vá à exposição do Steve Jobs, se você é fã ou não de tecnologia. E é isso, tá certo? E claro, ingresse na arte. Até a próxima, tchau, tchau.